Boa noite, pessoal. Então, finalizando o nosso assunto de simetria, nós vamos explicar algumas delas, porque vocês devem se lembrar que durante as explicações da aula anterior, eu falei que há vários tipos de simetria, né? Aquela de reflexão, onde a imagem é refletida, né, nos quadrantes, e tem aquelas de movimento, onde eu dei o exemplo das bonequinhas, né, construídas em folhas de papel, né, ou as bandeirinhas de festa junina, que é uma na sequência da outra, tá? Então, essas são dois exemplos de simetria. Nós temos três tipos. Acompanhe comigo na página 105. Nós temos as simetrias de reflexão, translação e rotação. Uma coisa muito importante para a gente ter em mente é que simetria sempre tem que ser figuras idênticas, tá bom? As medidas são as mesmas, os ângulos internos que tenham, tá? Elas precisam ser cópias uma da outra, tá? Então vamos primeiro para a simetria de reflexão. Eu tenho aqui dois planos cartesianos e eu tenho a minha figura A, B, C, D e a minha A', D', C' e B'. A gente já aprendeu a fazer é, 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 a reflexão, essa mudança de quadrante, pela multiplicação das coordenadas, né? Então, por exemplo, nós temos aqui meu ponto A'. Ele tem coordenada 5 e abscissa 5 e ordenada 4, né? Meu ponto B', abscissa 5 e ordenada 1. Meu ponto C, abscissa 2, ordenada 2. Meu ponto D', abscissa 1, ordenada 4. Para o segundo quadrante, apenas a abscissa, o valor da abscissa é que vai ficar negativo, né? É como se eu multiplicasse a abscissa do primeiro quadrante por menos 1, não é isso? Aí eu trago para cá. O valor da ordenada continua sendo o mesmo e positivo, não é isso? A gente aprendeu isso bem. Eu também poderia jogar essa figura para o terceiro quadrante, tá bom? Ficaria aqui. Eu não vou desenhar agora, para a gente não perder tanto tempo, tá? Mas sugiro que vocês façam ela ali. A única coisa que vai mudar é o valor, o sinal, né, da ordenada, tá bom? Que você vai multiplicar por menos 1 para que ela venha para o eixo de baixo aqui, o quarto eixo, quarto quadrante. Como aqui nesse triângulo, essa segunda imagem nossa aqui, ó, a imagem refletida está aqui embaixo, né? Professor, mas e o terceiro quadrante? Né? Não tem nenhum exemplo aqui no terceiro quadrante. Exatamente, porque no terceiro quadrante nós não temos uma simetria de reflexão. Eu terei uma simetria ali, uma figura simétrica ao primeiro quadrante aqui, ou ao segundo quadrante. Mas não é uma simetria de reflexão, eu vou mostrar para vocês o porquê. Conceito de simetria de reflexão. Vamos lá. Vou pegar a mãozinha aqui. Eu tenho aqui um Organize as Ideias, que está na mesma página aí, tá? Para obter um ponto simétrico em relação ao eixo Y, basta manter o valor da ordenada. Ixi, acho que eu peguei a coisa errada. Deixa eu tirar esse daqui, porque não é esse Organize as Ideias que eu quero. Só um instantinho que eu preciso achar agora esta definição que organiza as ideias. Organiza as ideias, simetria, acho que é esse aqui, ó. Maravilha. Eu joguei o errado. Tá aqui. Vamos dar um zoom para esta imagem. Aí, existem duas condições para que uma figura seja considerada a reflexão de outra. Primeiro, os segmentos de reta que unem cada par de pontos correspondentes das figuras devem ser perpendiculares ao eixo de simetria. A gente fez um exercício como esse, né? No vídeo anterior, os exercícios anteriores, onde os segmentos de reta que une precisam ser
perpendiculares ao eixo Y. Tá? Então, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, vou unir. Tenho aqui o meu vértice D com o vértice D ali. Vou uni-los. Beleza? Vou unir aqui de novo. Maravilha. Essa reta vermelhinha aqui, ela é uma reta perpendicular ao eixo de simetria Y. A gente já sabe que o meu eixo de simetria aqui, o Y, que é a reta, o eixo das ordenadas Y, né, é o meu eixo de simetria. E essa reta que une os dois vértices é uma reta perpendicular a ela. Ela forma 90 graus. Não é isso? Beleza. Se eu fizesse outro segmento de reta unindo os vértices, vou unir todos eles, ó. Aqui. Outra. De B até B'. Opa, não deu muito certo. De B até B'. Uxa, eu não estou enxergando aqui direito. Pera aí. Aí, agora eu enxerguei. Maravilha. E de A até a linha. Aí, maravilha. Todos esses segmentos de reta que unem os vértices, eles precisam ser perpendiculares ao eixo de simetria, tá bom? Ou seja, formarem 90 graus. Beleza? Formarem 90 graus. Então, a primeira condição de existência para ser reflexão, ela já foi satisfeita, né? Ou seja, eu preciso que os vértices unidos, né, formem 90 graus com o eixo de simetria. Vamos ver outra. Dois pontos correspondentes quaisquer devem estar em lados opostos em relação ao eixo de simetria e devem estar a uma mesma distância desse eixo. Então, dois pontos devem estar em lados opostos ao eixo de simetria. Isso já define para a gente que não existe o eixo de a simetria em relação à origem, né? Porque entre o primeiro e o terceiro quadrante eu teria como ponto de simetria a minha origem. E ele está deixando muito claro que os dois pontos devem estar em lados opostos em relação aos eixos de simetria, ou seja, em relação à reta Y e em relação à reta X. Portanto, só existe simetria de reflexão entre o primeiro, o segundo e o quarto quadrante. Tá? Ou posso ter também, entre o segundo quadrante e o terceiro quadrante, porque aí eu tenho a minha reta X aqui entre elas. Ó. Né? Eu tenho a minha reta X entre elas, aí tá valendo. Beleza? Então precisa ter um eixo entre as figuras, tá bom? Por quê? Porque a distância entre dois pontos precisa ser a mesma. Ó. A distância daqui até o eixo de simetria, quanto vale? 2 unidades, né? Vai de -2 até 0. E daqui, do eixo de simetria até o ponto C, que é o mesmo, né? É o reflexo, também são de 2 unidades. Então, essa distância precisa ser a mesma, tá bem? Você pode medir com uma régua também aí. Claro que a malha quadriculada facilita essa visualização. Bom, outra ideia que nós podemos ter, muito importante, deixa eu ver. Uma ideia conceitual de reflexão é o espelho, né? Que a gente já viu isso muito no vídeo anterior, que é assim, uma imagem refletida, ela precisa ser o espelho da outra, né? E quando eu junto as imagens, elas ficariam sobrepostas. Então, simetria de reflexão, vocês precisam trazer sempre a ideia, manter sempre a ideia de espelhamento, né? A figura está sendo espelhada, tá bom? Então, isso é simetria de reflexão, é como um espelho. Por isso que não teria como eu ter uma figura
refletida do primeiro quadrante para o terceiro, ou do segundo quadrante para o quarto. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Ó, vamos pegar aqui a minha coordenada A'. Ela é 5 e 4, não é? Para vir para o terceiro quadrante, eu preciso multiplicar as duas coordenadas. Então, aqui, se o A' era 5 e 4, aqui vai ficar menos 5 e menos 4. Vai ficar aqui, beleza? O ponto B', o simétrico dele no terceiro quadrante. Ele tem a coordenada 5 e 1, positivo. Então, para cá vai ficar menos 5 e menos 1. Beleza? Tá aqui, eu multipliquei ambas as coordenadas por menos 1. O ponto C, coordenadas 2 e 2. Então, para cá vai ficar menos 2 e menos 2. Beleza? Tá ali. O ponto D' tem coordenadas 1 e 4. Então, para cá virá como menos 1 e menos 4. Olha lá. Agora eu vou criar a reta para uni-los. Vou criar de azul e vou juntar os pontos. Deixa eu enxergar aqui que eu não enxergo nada. Tô achando que eu tô com conjuntivite ainda, que eu tô com uma dor na vista, que pelo amor de Deus. Liguei para cá. Liguei para cá, ficou mais ou menos. Liguei para cá. Vocês podem construir com régua aí na apostila, eu sugiro, tá bom? Vocês façam essa construção aí. Olha só, eu criei ali, né, dentro das minhas habilidades com desenho, ainda mais online, uma figura simétrica ao primeiro quadrante. Elas são simétricas. Porém, dá para você visualizar que essa simetria não é uma simetria de reflexão. Olha só, essas duas, o primeiro e o terceiro quadrante, essas duas imagens, parece que elas estão em frente do espelho uma da outra, né? Uma imagem espelhada? Não, né? Por isso que não são, elas são simétricas, mas elas não são simetria de reflexão. Elas não são reflexivas, não são refletoras, tá bom? Uma da outra. Elas não refletem uma a outra. Elas não estão na frente de um espelho. Olha a diferença do primeiro quadrante para o segundo. Ali eu tenho duas figuras de frente de um espelho, né? E se eu fizer a dobra, se eu juntar as duas imagens, elas se sobrepõem. Agora, do primeiro e terceiro quadrante, nananina não. Elas não vão se sobrepor, então não é um espelho. Professor, mas é simétrica? É simétrica. Mas ela tem um outro nome que a gente vai aprender daqui a pouco e eu volto nela, tá bom? Vamos para a página 2 aqui. Observe que ela não satisfaz também a minha condição de existência, né? Dê uma olhada aqui no Organize as Ideias e veja que ela não satisfaz a minha condição de existência para uma simetria de reflexão, tá bom? Olha lá, eu não tenho um eixo entre elas, né? Não tenho nenhum eixo de simetria entre elas, o eixo X ou o eixo Y entre elas. Não consigo construir entre dois vértices dela um segmento de reta perpendicular ao eixo, até porque nem existe esse eixo, tá bom? Então não há uma condição de existência. As definições são importantes, porque isso eu vou colocar em prova. Eu vou perguntar em prova. Bom, página 2. Simetria de translação. Vocês já ouviram muito isso em geografia, né? Quando foram estudar o movimento do planeta, né? O movimento de translação. Não é tão parecido aqui não, tá? A matemática a gente segue uma ideia parecida, mas aqui ainda é simetria simples, tá? Aquilo que ocorre no movimento do planeta é um pouquinho mais complicado, mas a ideia de movimento é importante. Aqui é aquela ideia da construção dos bonequinhos, né? Com papel um do lado do outro, no recorte dos bonequinhos, ou da construção das bandeirinhas, onde você vai tendo como se fosse um movimento, tá bom? Acontece muito simetria, às vezes, em desenho animado, que desenho animado é a sobreposição de imagens, né? Desenho animado. Agora, todo desenho animado é uma simetria, uma cena da outra? Não.
Porque o que é importante na definição de simetria? É que as figuras sejam iguais, né? Se no desenho animado você reconstruiu uma figura ali, mas houve uma mudança, uma alteração no seu desenho, aí não é simétrico mais. Ele gera um movimento, mas não simétrico, tá bom? A não ser que haja uma rotação ali, que a gente vai ver daqui a pouquinho a rotação, tá? Se houver uma rotação no desenho, aí temos algo simétrico, conservando as características do desenho. Então observe aqui, ó, que cada uma dessas figuras são idênticas umas às outras. E uma está ao lado da outra, ou embaixo da outra, tá bom? Ou seguindo uma linha inclinada. Então, isso é simetria de translação. Translação é movimento. Só que para ter isso, eu preciso que as figuras sejam idênticas. Eu posso colocar uma pegadinha numa prova, onde eu coloque uma figura ao lado da outra, mas com alguma diferença entre elas, e aí não tenho mais uma simetria, porque as imagens são diferentes. Então, a transformação isométrica, definição do material didático nosso, em que a figura se desloca paralelamente a uma reta, sem sofrer alterações de forma, ângulos, aumentos ou reduções, é denominada translação. Então, vamos entender isso aqui primeiro. A figura se desloca por uma reta, né? Eu peguei aqui. A transformação, a figura se desloca paralelamente a uma reta. Vamos ver essa reta paralela aqui, ó. Trocar para vermelho, porque tem um erro no material didático nosso aqui. Eu vou corrigindo, tá? O que é essa reta paralela? Ó, na figura 1, tem ali a nossa figura geométrica. Ele colocou uma reta, ó, que vai para cá, né? Que vai para cá, beleza? Então, essa reta, a minha figura, ela segue uma cópia uma da outra paralelamente a essa reta. No caso, é uma reta horizontal. Ele só errou aqui na resolução do exercício porque ele definiu o sentido, né? Horizontal para a direita, mas nada me impede de ter também uma figura que vá para a esquerda, tá bom? Ou a oeste, né? Leste-oeste aí nas coordenadas, tá? O importante é que eu tenha as minhas figuras seguindo paralelamente uma reta, no caso aqui, horizontal. Eu poderia ter também duas figuras sendo cópias umas das outras, isso é importante, elas têm que ser cópias mesmo, idênticas, sem nenhuma alteração, tanto para cima quanto para baixo. Ó. Elas seguem paralelas a uma reta vertical. Ou eu posso ter duas figuras que seguem paralelas a uma reta inclinada, né? Tem um ângulo ali inclinado. Então, ou elas seguem horizontalmente, verticalmente ou inclinadamente, tá bom? Estão fazendo isso, uma cópia idêntica uma da outra, seguindo uma reta paralela a elas, maravilha. Eu tenho aqui uma simetria de translação. Translação é movimento, tá bem? Então, continuando aqui, em um movimento de translação, todos os pontos da figura são deslocados em um mesmo sentido e direção, mantendo a mesma distância entre os pontos correspondentes. O que é sentido e direção? Direção é, em física, né? Vocês vão aprender isso bastante. Direção é para onde eu vou. Estou seguindo horizontalmente, ou estou seguindo verticalmente, ou estou seguindo inclinadamente. Isso é direção. Mas eu posso ir para qualquer lado, né? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, né? Eu posso seguir qualquer uma delas, descendo aqui a reta inclinada ou subindo. E o sentido? O sentido é quando eu defino para onde eu estou indo. Então, se eu tenho uma reta horizontal e eu defino que eu vou para a direita, então a minha direção é horizontal e o meu sentido é para a direita ou para leste, sei lá. Ou se eu tivesse uma outra reta vertical aqui e eu defino que eu estou indo para o norte, né, para cima, aí eu defino o sentido. Então a minha direção é vertical. E o meu sentido? Para cima, tá bom? Então é isso.
A ideia de translação, então, é movimento, e elas sempre seguem uma cópia idêntica da figura, uma reta paralela a ela. Beleza? Esse é o mais fácil, né, gente? Que é o de movimento. E o último é o de rotação, tá? E aqui ele se encaixa para a resposta daquele primeiro problema nosso lá, né, dos quadrantes. Aquilo é uma simetria de rotação. Simetria de rotação, ele traz o spinner para a gente no material didático, e até ele pergunta depois para vocês como construir um spinner, né, teoricamente. Simetria de rotação, eu tenho um ponto de rotação, né? Eu não tenho mais um eixo de rotação, eu tenho um ponto de rotação. Então, transformações geométricas em que uma figura gira, tá aqui, ó, minha definição aqui em amarelinho. Opa, isso, estraga seu desenho. Diminua, pega a mãozinha, maravilha. Transformações geométricas em que uma figura gira ao redor de um ponto fixo. Me lembrou a ideia de circunferência, hein? Ó, um ponto fixo, e aí eu tenho um giro em torno desse ponto fixo, chamado centro de rotação. Centro de rotação são denominadas simetrias de rotação. Em um movimento de rotação, a distância da figura ao centro de rotação se mantém constante. Olha aqui, me lembrou de novo circunferência, hein? A distância do centro à figura geométrica se mantém constante, né? E a medida do giro é chamada de ângulo de rotação. Quanto que eu estou girando, né? O sentido do movimento de rotação pode ser horário ou anti-horário, seguindo o ponteiro do relógio, né? Horário ou anti-horário também. Então, simetria de rotação é o giro, né? Por isso que o spinner, eu tenho aqui uma figura circular, né? Tenho outra figura circular, terceira figura circular, e tem o centro, que é exatamente onde o menino está com o dedo ali, né? Que vai ser o eixo, o ponto de rotação. Maravilha? Como construir um spinner, que é a pergunta número 1, né? Bom, o que a gente precisa para construir ele? É preciso levar em consideração elementos como o ponto, né, o centro de rotação, que a gente vai ter o centro, e que faz o brinquedo girar, e o equilíbrio da construção. Bom, então eu preciso ter o centro, né, o meu ponto de rotação, né, ele precisa ter o equilíbrio. Agora, para dar equilíbrio, as minhas imagens aqui, ó, que são os círculozinhos aqui, eles precisam ter o mesmo peso, mais ou menos, para manter o equilíbrio, né? Porque se um lado for mais pesado, se uma delas for mais pesada, não gira, né? Ela vai tombar, não vai ter equilíbrio, tá? Então, para construir um spinner desse, eu preciso de equilíbrio. Bom, vamos para um exercício mais complexo aqui na matemática, que ele traz para a gente a ideia de giro. Vamos lá. Faça uma rotação de 120 graus na figura ABCDE no sentido horário, em torno do ponto A. Então, o meu ponto A, eu fiz um recorte aqui, mas vocês têm ela completa, essa malha aqui, né? Fiz um recorte aqui para não ter a solução. Essa figura vai girar no sentido horário. O sentido horário, ele vem aqui para baixo, né? Ele vem nesse sentido aqui. É o meu sentido horário, tá? É o mesmo, segue o ponteiro dos relógios. Bom, e ele quer que essa figura ABCDE gire 120 graus. Pô, como fazer isso? Não sei, gente. Nós vamos ter que contar aqui, ó. E ela vai ter que girar e vai parar em algum ponto que eu não sei qual é esse ponto. Tá? Que estratégias eu posso ter para fazer esse giro? Dei uns minutinhos aí para vocês pensarem. Vamos retomar aqui. Como que eu posso fazer esse giro? Observa que aqui no centro, ó, eu tenho uma circunferência completa.
Deixa eu pegar meu lápis aqui, senão eu não desenho. Tem uma circunferência completa. Opa. Deixa eu fazer o desenho bonito aqui, então, vai. Deixa eu ver se dá aqui. Maravilha. Ver se dá, né? Se eu consigo. Eu teria uma circunferência completa aqui. E uma circunferência tem 360 graus, né? E essa circunferência, ela está dividida em algumas partes. Eu só tenho que contar quantas partes ela está dividida para eu saber quanto vale cada pedacinho, cada ângulo desse aqui, ó. Tá difícil escrever isso aqui. Vamos lá. Deixa eu saber quanto vale cada ângulo desse aqui, ó. Tá bem? Cada ângulo desse. A soma de todos esses ângulos que vai aparecer aí vale 360 graus. Para eu saber quanto vale cada um, é só eu dividir em quantas partes iguais ele está sendo dividido, né? Olha só na próxima página aqui, eu já deixei a resposta para vocês, ó. Olha lá, já deixei até o desenho pronto. Observa aqui, ó. Quantas partes iguais a minha circunferência ali foi dividida? Aqui eu teria mais um desenho, né? Mais um tracinho, mais um raio dessa circunferência pequena, né? Quantas circunferências concêntricas eu tenho? 1, 2 e 3, né? Eu tenho ali a minha pequena, que é a de dentro, né? E ela também está dividida aqui em 2 arcos, ó. Tem todos de mesma medida. Aqui eu terei outro, ó. Tá? Ali. Então, a minha circunferência menor ali, a pequena, ela está dividida em quantas partes iguais? Vamos contar? Vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 partes iguais. Beleza? Então, se eu tenho 360 graus, que é o ângulo da minha circunferência, né? Dividido em 12 partes iguais, eu sei que cada ângulo interno daquele ali vale 30 graus. E eu tenho que girar a minha circunferência em quantos graus? 120. Então, cada ângulo desse pequenininho aqui é de 30 graus. Beleza. Vou pegar o meu ponto D, meu ponto E, que é o primeiro ali, e vou girá-lo 30 graus. Para onde ele vem? Para cá. Porque se aqui vale 30 graus, aqui também vale 30 graus. Beleza? Então, o meu ponto E girou para cá 30 graus. Se ele girar mais 30, sentido horário, hein? Aqui girou 60 graus. Mais 90 graus. Girou mais um. Veio para esse ponto aqui e agora eu dei um giro de 120 graus. Ó. 30, 60, 90, 120 graus. Meu ponto E está ali. Tá bem, gente? Beleza. O ponto D vai girar também 120 graus. É óbvio, quando eu girei o E, eu já trouxe a figura inteira. Mas olha como ele gira também 120. Ó. 30, 60, 90, 120 graus. Olha lá. Olha o ponto C. 30, 60, 90, 120 graus. E o ponto B, 30, 60, 90, 120 graus do mesmo jeito. E o ponto A não saiu do lugar, porque ele é o meu centro de rotação, tá bom? Ele é o centro de rotação, é o meu ponto fixo. Todos os outros pontos giraram 120 graus. Entenderam isso? Só para finalizar nossa aula de hoje, vou voltar lá na primeira página, onde lembrem-se que aqui nós tínhamos aquela figura que eu falei que não era a simetria de reflexão, né? Não era um espelho. Olha só, vamos fazer um exercício mental aqui. Percebam que essa figura do primeiro quadrante, ela está girando. Ó.
ela vai girar, olha o ponto B', porque aqui eu vou ter o meu ponto, cada um deles, né? Deixa eu pegar o lápis aqui. Aqui eu tenho a coordenada -5 e -1. 5 e 1 é o meu ponto B. Aqui eu tenho o meu ponto A, que é 5 e 4, então -5 e -4. Aqui eu tenho o meu ponto -1 e -4, -1 e -4 é o meu ponto D. E aqui eu tenho o meu ponto C. Olha como ela está girando, ela faz um giro, ó. Ela faz um giro e vem para cá, tá bom? Ela faz o giro, a imagem está girando, consegue perceber, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor, né? Aqui na tela do computador. Olha só, o meu lado aqui, AD', ele estava virado para cima, né? Agora ele está no AD, ele está virado para baixo, ó. Então perceba que a figura girou, tá bom? Ela estava de ponta cabeça e agora ela ficou numa outra posição, como se fosse em pé agora, né? A ideia de trapézio ali. Deu para entender por que entre um eixo, aqui eu tenho o meu eixo de rotação, meu eixo não, meu centro, meu ponto de rotação, tá? E a minha imagem, ela está girando, tá bem? Eu poderia construir ela girando também no segundo quadrante aqui, né? Não é essa imagem aqui, não é o giro da primeira. Essa imagem aqui é o reflexo, a gente já viu isso, tá bom? Mas eu poderia ter construído o giro dela aqui também, tá? Aqui, ó, nessa segunda, o meu ponto, esse lado AB', aqui, ele ficaria aqui, ó, na horizontal, né? Ele viria para cima, tá bom? Se fosse uma simetria de rotação ali no segundo quadrante, tá bem? Eu estaria girando. Faça esse exercício mental aí que é legal, tá? Desenvolve bem percepções. Bom, galera, é só isso que eu tinha para falar sobre simetria. Vocês vão ter a tarefa, atividade aí na página 108 e 109, exercício 1 ao 5. Também será a tarefa. Abraço. Ihu!